Graças a Deus, hoje é um dia de festa, é um dia maravilhoso e nós nos sentimos honrados por estarmos aqui todos juntos, celebrarmos mais um aniversário do Ministério de Jovem da Igreja Presbiteriana Renovada aqui na cidade de Sombra. Sentimos-nos honrados. Esse é o aniversário do número 19. Aleluia, são 19 anos, já é um jovenzinho já, né? Já é um jovenzinho. Irmãos, sem perca de tempo, por gentileza, abra sua Bíblia. Eu vou ler dois textos, tá bom? Então nós vamos fazer a leitura num primeiro momento. Versículo 8 do capítulo 1 do livro de Daniel. Então vamos lá, por gentileza, abra sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. Todo mundo achou? Aleluia. Ajude, por favor, quem não achou. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: e Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não ser contaminado. Amém? Diga assim, portanto, pediu aos chefes dos eunucos para não ser contaminado. Amém. Agora, abra sua Bíblia, volta um pouquinho, mais no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, ou 1 dos Reis, se é que está certo. 1 dos Reis, capítulo 9. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 9. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiro dos reis, capítulo 9. Todo mundo achou? Maravilha, eu vou fazer a leitura, a minha Bíblia. A Bíblia que eu vou ler, a versão que eu vou ler é da nova tradução na linguagem de hoje. Então ela vai parecer um pouquinho diferente à medida que eu for lendo. Não se preocupe, é a mesma coisa. O versículo 1 diz assim: depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declararei santo este templo que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi seu pai serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Verso 6. Mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem as leis e os mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem a outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um
de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Amém? Vamos orar um pouquinho mais, amados, por gentileza. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Eu não sou nem sequer digno de estar por cima deste púlpito e abrir a Bíblia e lê-la, e ainda mais, Senhor, poder pregar ao teu povo, Senhor. Quem sou eu? Tu conheces o meu coração, conheces as minhas deficiências, as minhas limitações, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa manhã. Fale com a tua igreja, fale com cada jovem, ministre ao nosso coração a tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra, sermos ministrada por ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, meu querido e amado irmão. Louvado seja Deus. Há tempos atrás, amados irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração quando eu estava em minha casa lendo a Bíblia, que é justamente a história do rei Salomão. Eu comecei a meditar na Bíblia e encontrei a história do rei Salomão e eu achei fantástica, linda, espetacular, mas à medida que eu fui lendo um pouquinho mais sobre Salomão, eu confesso que o meu coração começou a se encher de angústia, de temor, de medo, confesso. Porque é uma história tão linda, tão fantástica, tão bela. Uma história tão triste, pela forma como ela termina. E eu acho que essa história tem tudo a ver com Daniel, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com os jovens que aqui se encontram e que estão a celebrar mais um aniversário hoje. Aliás, de um modo geral, acho que a Bíblia toda tem a ver com as nossas vidas. Graças a Deus por isso. Irmãos, Salomão foi o terceiro rei da história de Israel. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, se você ler principalmente o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 4 livros, você vai compreender um pouquinho mais a respeito da história de Israel. Quando eles chegam em Canaã, depois que, sob a liderança de Josué, Canaã é dominada, inicia-se um processo novo na história de Israel, que é chamado do período dos juízes. Deus levanta homens como Débora, como Sansão, homens que julgam o povo em função da conduta, do comportamento, e também homens que defendiam o povo em relação aos ataques que a nação sofria dos seus inimigos. Canaã não era uma terra muito boa, digamos assim, para se viver. Era uma terra rodeada de inimigos, os cananeus, os heteus, os jebuseus, os heveus e tantos outros eus que você encontrar na Bíblia de povos. Todos esses povos eram inimigos de Israel. Só que eram povos idólatras. Eram povos que já tinham uma organização política e administrativa muito peculiar, muito própria
diferente da que o povo de Israel tinha, porque Deus levou Israel no meio de Canaã, e quando eles chegaram tiveram que expulsar outros povos, e aqueles povos ficaram ali ao derredor de Canaã. Então Israel, irmãos, começa a levantar os olhos, ao invés de se focarem em Deus. Deus já havia falado muito com eles ao longo da travessia do deserto. Foram 40 anos de deserto. E tudo o que Deus queria era simplesmente que Israel se focasse nele, se focasse em Deus. Que Deus fosse o seu Deus. Que Deus fosse o Deus, tal como Deus anteriormente havia falado a Isaac, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que eu sou o teu Deus, o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Era isso que Deus queria. Deus queria que Israel fosse o seu Deus, e através de Israel, aqueles povos ali ao derredor, que eram seus inimigos, pudessem ser alcançados, pudessem conhecer que o Deus de Israel é o único Deus, é o Senhor dos Senhores, é o grande El Shaddai. Mas não é isso que acontece. Israel começa a se seduzir, a idolatria começa a entrar, o pecado começa a entrar, a apostasia começa a tomar conta da nação, e chega um momento que eles pedem um rei, tal como as outras nações ao derredor também tinham. Não era desejo que Israel fosse governada por um rei. O desejo de Deus ao estabelecer Canaã, Israel em Canaã, era de que o próprio Deus fosse o único rei de Israel, e que Deus pudesse governar o seu povo para todo sempre. Deus queria estabelecer um governo totalmente teocrático, totalmente governado por ele. Mas Israel começa a olhar para outros deuses, para outros povos, e pede um rei. Deus então levanta Saul. Nesse momento, irmãos, se inicia um período novo na história de Israel, chamado de Reino Unido. Porque você tem Saul, que é o primeiro rei de Israel, que governa durante 40 anos. Logo depois vem Davi. Saul falha, peca contra Deus, vigia a nação, chama a idolatria para o meio do povo, adora Baal, outros deuses, Astarotes, outros deuses inimigos. Deus então levanta Davi, um homem que, segundo o próprio Deus, segundo o seu próprio coração, que governa Israel durante 40 anos. Depois de Davi, veio o seu filho Salomão. Quando Salomão chega ao trono, é interessante você analisar. Primeiro, não havia guerra, só paz. Afinal de contas, Davi e seu pai havia guerreado e vencido todos os inimigos possíveis que Israel tinha naquela área. Havia um período totalmente de paz e de prosperidade. A nação havia sido restaurada, a adoração havia sido reposta, o templo, meus queridos amados irmãos, que ainda não havia sido construído, mas que já havia sido pensado por Davi, vem justamente ser construído durante o reinado do seu filho Salomão. Há uma preocupação muito grande em relação a trazer outra vez Deus no centro da nação. Então chega ao trono este jovem aqui chamado Salomão, filho de Batseba com Davi, ex-mulher de Urias, seu comandante, seu capitão. Lembram-se da história de Davi e Batseba? Pois é, quando Urias morre na frente da batalha, tempos depois, Davi vai e toma a Batseba por sua mulher, e do relacionamento entre Davi e Batseba nasce justamente esse menino aqui chamado Salomão, que vem a substituir seu pai no reinado de Israel. Salomão governa durante 40 anos também. Agora, é interessante você observar um paradoxo muito interessante na vida de Salomão. Primeiro, Salomão chega ao trono de Israel com tudo o que qualquer um de nós gostaria de ter para poder reinar. Salomão chega com paz. Salomão chega num tempo de prosperidade econômica. Salomão chega num tempo em que a nação não tem inimigo. Salomão chega num tempo em que a nação é muito rica. Oh, meus irmãos,
Eu estive a fazer as contas, de acordo com as pesquisas que eu fui fazendo. Só a construção do templo de Israel toda e o palácio real que Salomão construiu, se fosse hoje, chegaria a mais de 287 bilhões de dólares. Você tem ideia do que isso significa? Nós estamos a falar de um período, meus amados irmãos, de mais de 1000 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Se fosse hoje, o valor que custou a construção do templo de Salomão, o valor que custou a casa real de Salomão, se fosse hoje, o valor todo global seria aproximadamente 287 bilhões de dólares. Irmãos, só Salomão sozinho, para a construção do templo, ele doou aproximadamente 50 bilhões de dólares de toda a sua riqueza, de toda a sua fortuna. Então, nós estamos a falar de um jovem rei, filhinho de papai e mamãe, que Deus deu tudo o que poderia dar, tudo para dar certo, que tinha tudo para as coisas se encaminharem. Nós estamos a falar de um jovem como eu e você, que teve a maior oportunidade do mundo que qualquer jovem como eu pode ter. Qualquer jovem como você que está aqui hoje pode ter. Salomão governa durante anos. Ele passa metade do seu reinado, mais de 20 anos, irmãos, só a construir o seu palácio e o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. O templo de Salomão. E aqui nesse versículo, nesse capítulo que nós lemos, irmãos, capítulo 9, Deus aparece para Salomão e Deus fala com Salomão. Quando Deus fala com Salomão, as palavras de Deus são como uma espada para o coração de Salomão. As palavras de Deus são como uma espada para o meu e para o teu coração, você que está aqui hoje, nesta manhã. Eu me assusto com as palavras que Deus fala a Salomão. Abra sua Bíblia, vamos voltar para ler outra vez, versículo 9, capítulo 9, por gentileza. Olha só o que Deus fala a Salomão. Olha só o que Deus fala a Salomão. O versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, 20 anos depois, 20 anos depois, o templo ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado. A nação está expectante, o povo está expectante. A suntuosidade, a grandiosidade da obra é espetacular. Nunca antes, jamais, alguém fez algo como Salomão fez. Então Deus aparece para Salomão, diz assim: acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que ele veio à vontade de fazer, verso 2, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como ele tinha feito em Gibeão, e o Senhor lhe disse, olha o que Deus disse a Salomão: primeiro, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus falando para Salomão em relação ao templo. Aqui no versículo 4 vem um porém. Vem um porém. Deus confronta Salomão. Deus leva Salomão a um outro nível. Deus mostra para Salomão qual é o desejo de Salomão para a sua vida, qual é o desejo dele para ele, qual é o desejo da nação para ele. Então Deus diz assim no versículo 4: e se tu andares perante mim como andou teu pai Davi. Primeira coisa que Deus pede para Salomão: andares com inteireza de coração. Diga inteireza de coração. Diga inteireza de coração. Deus confronta Salomão e Deus diz assim: Salomão, se você for fiel a mim, se o seu coração estiver inclinado a mim, se a sua vontade for a minha vontade, se o meu coração pulsar com o teu coração, se a minha alma bater com a sua alma,
Ou seja, se nós estivermos alinhados, se as coisas entre nós estiverem zeradas, se tudo, Salomão, se você andar de acordo com o meu coração, mas não um coração qualquer, um coração sincero. Irmãos, Deus exige de mim e de você que nós andemos na sua presença com um coração sincero. Deus não quer nada de mim além da sinceridade, além da verdade, além da integridade. Deus não quer nada de você, meu jovem, meu querido e minha amada irmã, além de que o seu coração esteja totalmente íntegro em sua presença. Então Deus diz assim: olha, se você andar com toda sinceridade para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Verso 5, Deus faz uma promessa a Salomão. Então confirmarei, diga confirmarei, diga confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como fiz e falei a Davi, teu pai. Deus havia feito uma promessa a Davi. E a promessa que Deus fez a Davi por causa da sua fidelidade, por causa da integridade do coração de Davi, era de que nunca, jamais faltaria descendente de Davi que reinasse sobre Israel. Deus prometeu que o reinado de Davi sobre Israel seria um reinado para sempre. Irmãos, imagine Salomão, imagine você sendo levantado para ser rei, e o próprio Deus chega para você. Aliás, não precisaria que Deus chegasse e falasse com Salomão, porque Salomão sabia quem era seu pai. Salomão sabia, através do exemplo, através da forma como Davi andava com Deus, Salomão sabia as promessas que Deus havia feito a seu pai Davi. Mas sabe o que acontece, meus amados irmãos? Sabe o que acontece? A vida, ela é muito interessante. A vida, eu sempre digo, viver não é fácil. Não é 2 mais 2 igual a 4. Não existe fórmula pronta para a vida, irmãos. Não existe fórmula pronta para o sucesso. Não existe fórmula pronta para você ser alguém amanhã rico, respeitado perante a sociedade, sucedido profissionalmente, na família. Não existe fórmula para isso. Sabe o que existe, meus amados irmãos? Existe uma só palavra com a qual eu e você teremos de lidar o tempo todo nas nossas vidas, até o último segundo da nossa existência aqui nessa terra. Essa palavra se chama escolhas. Diga comigo, escolhas. Diga mais uma vez, diga escolha. Não existe fórmula para a vida. Não existe fórmula para a vida, eu repito, não tem fórmula. Viver não é 2 mais 2 igual a 4. Não, irmãos. Viver exige responsabilidade, exige sacrifício, exige determinação, exige capacidade de você renunciar, saber o que você quer da vida, saber os caminhos sobre os quais você coloca os seus pés. É por isso que na Bíblia Sagrada, no Salmo 119, a Bíblia é clara. Quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por quê? Porque o salmista sabia que viver exige saber andar com cuidado, onde eu coloco o pé. Irmãos, isso se chama sabedoria. A capacidade que você tem e deve ter de fazer as escolhas certas para a sua vida. É essa a diferença, irmãos, que faz a diferença na minha e na sua vida.
É essa a diferença que faz a diferença entre um jovem bem-sucedido e um jovem, infelizmente, fracassado na vida. A capacidade de fazer escolhas. É isso que faz a diferença entre um cristão bem-sucedido na fé, entre um cristão totalmente derrotado, fracassado na vida cristã, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com Cristo. A capacidade de fazer escolhas. Olha, meus irmãos, Salomão pode ter sido o homem mais inteligente que já existiu. Mas eu, às vezes, tenho minhas reticências quando se trata de qualificar Salomão em relação ao homem mais sábio que já existiu. Eu acho que Salomão estava mais para inteligente do que para sábio. Pelo menos para mim. Pelo menos é o que eu acho, às vezes, quando eu leio Provérbios, quando eu leio Eclesiastes. Eu acho que Salomão estava mais para um camarada inteligente do que propriamente sábio. Quer ver? Porque vamos abrir a Bíblia, irmãos, vamos acompanhar a leitura. Olha só o que aconteceu com Salomão para você ver. Irmãos, sabe o que eu acho, irmão Frederico? Para nós jovens pastores, jovens obreiros, a nova geração que está vindo agora, que quer liderar, que quer empreender, que quer fazer sucesso na vida, que quer chegar em algum lugar. Irmãos, é importante a gente ter sempre pessoas mais velhas. É muito importante a gente saber ser ao lado dessas pessoas. Pode não ter a universidade que nós temos. Pode não ter entrado no ensino médio como você tem. Pode não ter isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito respeito quando se trata de olhar para as pessoas mais velhas. Muito respeito. Porque eu fico imaginando. Não é fácil chegar aos 50, aos 60, aos 70. Não é fácil. Eu estou com 35. Eu nem sei o que me espera no dia de amanhã. Eu não sei. Você nem sabe o que te espera no dia de amanhã, meu jovem. Você não sabe. Então o que você tem que fazer? Pergunta para esses mais velhos, como é que eles chegaram lá? Pergunta para aqui Eduardo, como é que chegaram lá? Para a gente saber aprender, sabermos nos conduzir, saber onde colocar o pé, saber ouvir. Uma das grandes amigos, companheiro de fé, nós só conseguiremos chegar lá se nós sabermos onde colocamos os nossos pés, se nós sabemos como andar, como nos conduzir. Olha só o que aconteceu com Salomão, um jovem como eu e você, que tinha tudo, absolutamente tudo para dar certo: fama, riqueza, honra, glória. Irmãos, Salomão era o cara. Salomão era o camarada. Mas sabe o que aconteceu com Salomão? Na mesma proporção que Salomão era um rei bem-sucedido, que era um homem muito rico, Salomão simplesmente se autodestrói. E mais do que isso, Salomão destrói-se a si mesmo e Salomão arrasta consigo uma nação inteira. Por causa dos erros de Salomão, a nação de Israel nunca, jamais foi a mesma. Quer ver comigo? Abra a Bíblia, vamos voltar aqui na Bíblia, por favor. Capítulo 10. Capítulo 10. Olha só o que aconteceu com Salomão. Por favor. Um conjunto de sucessivos erros, sucessivas falhas e pecados que Salomão foi cometendo, que foi arruinando a sua vida, sua integridade, seu coração, sua alma e a nação consigo também. Capítulo 10, versículo 24, por favor. Olha o que diz a Bíblia. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus tinha posto em seu coração.
E traziam, aqui é que está, aqui é que começa o perigo. E traziam cada um por seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, e vestidos, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano. Verso 26. Também ajuntou Salomão carros e cavalos, de sorte que tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades de carro, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas suas planícies. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Chegou um período na vida de Salomão que o que preocupava a sua alma, o que preocupava o seu coração, não era mais a vida espiritual da nação. Não era mais se Deus era o centro da sua vontade e do seu coração. Irmãos, Salomão somente se preocupava com dinheiro, com a sua glória, com a sua fama. Então o que ele fez? A Bíblia diz que ele multiplicou para si prata e ouro. E quando ele fez isso, ele violou sistematicamente a lei de Deus. Havia uma disposição em Deuteronômio. Lembrem-se, estamos a falar do livro da lei. Deuteronômio é o livro da lei. O povo está no deserto. Deus instrui Moisés para que ele publicasse um conjunto de leis para governar a nação. São justamente as leis que Salomão quebra, que Salomão viola. Deuteronômio capítulo 17, verso 17. Havia uma pressa em não multiplicasse para si muita prata e muito ouro. Deus sabia por quê. O grande problema de Deus não é o dinheiro, irmãos. Presta atenção. Não é o dinheiro em si, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é o problema. Salomão assim, muita prata, muito ouro, muito dinheiro. Irmãos, onde é que está o teu coração? O que é que você prioriza na sua vida? O que é que você coloca em primeiro lugar? Essa semana um pastor amigo meu me chamou a atenção, semana passada. Chamou minha atenção. Eu conversando com ele, ele disse: Pastor Nelson, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu conversando com um amigo, eu parei e eu pensei: meu Deus, aonde é que está o meu coração? Aonde está o meu... Sim, porque você pode estar aqui, mas o teu coração não está aqui. Você pode estar na igreja, irmão. Você pode vir aqui cantar, louvar, adorar, glorificar, plantar bananeira, pregar. Mas o seu coração pode não estar aqui, amados irmãos. Seu coração pode não estar em Deus. Esta semana passada, um amigo meu me chamou muito a atenção. Cuidado, pastor Nelson. Cuidado para você não fazer da sua vida cristã uma vida de ativismo. Porque pregar, irmãos, é coisa simples, qualquer um prega. Faz tudo, é coisa mínima. Estar na frente da igreja é mínima. Mas é minha comunhão com Deus. Mas o meu andar com Deus. Mas o meu coração com Deus. Mas a minha vida com Deus. Mas o meu eu diante de Deus. Como é que está? Como é que você está, meu amado irmãos? Como é que está a tua alma e teu coração? Sabe, meus queridos amados irmãos, nós corremos um risco muito grande na avidez de corrermos atrás do sucesso. Na avidez de corrermos atrás das nossas soluções, da nossa vida bem sucedida. Ontem eu estive no Congresso Provincial aqui de renovação de mandato do Partido MPLA. Irmãos, por alguns minutos eu parei e eu pensei: o que esse povo o que esse povo aqui está buscando, está procurando? O que eu estou a fazer aqui? Por que Deus permitiu que eu estivesse aqui? Muitos de nós
estamos nos desviando da rota certa, do caminho certo, porque estamos buscando a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, a vontade do meu eu em detrimento da vontade do eu de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, você pode ter ouro, prata, carro, casa, você pode ter a melhor profissão do mundo, mas irmãos, se Deus não estiver em tudo isso, é apenas palha, é apenas sopro, é apenas vento. Não tem virtude diante de Deus, não chama a atenção do coração de Deus. Ah, meu jovem, eu queria que você entendesse o que Deus está querendo falar com você nessa manhã aqui. Cuidado para aquilo que constitui prioridade para... Sim, irmãos, porque o grande problema da nossa vida são as escolhas. Tem gente que fala assim, é o diabo. É diabo nada, é você. Não tem nada a ver com o diabo, irmãos. Para desse espírito de Adão. Vamos parar com esse espírito de Adão. Pelo menos tenta ser honesto com você. Eu não falo do diabo. Se eu falhar, irmão, honestamente falhando, eu não culpo o diabo, eu não culpo o demônio, não falo Deus. Eu falhei. Eu falhei. Eu pequei. Pelo menos seja honesto. Diga, Senhor, eu não consegui. Eu falhei. Eu errei. Eu menti. Eu fiz isso, aquilo, outro. Não venha com essa história de que é o diabo. Claro que o diabo é o pai da mentira. Lógico que a gente sabe que por trás de tudo está o diabo. Mas o diabo, irmão, só age se você der lugar ao diabo. Demônio nenhum, praga nenhum chegará à sua tenda, irmão, se você não abrir coração, se você não der lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia é muito clara. A Bíblia nos aconselha a não darmos lugar ao diabo. A não dar lugar ao diabo. Então é você, não é o diabo. É você, sou eu. É a minha vontade que muitas vezes choca com a vontade da palavra de Deus. Não é o diabo não, meu jovem. Por favor, seja pelo menos honesto contigo mesmo. Primeiro erro que Salomão comete é esse. Ele multiplica para si prata, ouro, violando desta forma o que Deus havia estabelecido em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Segundo erro que Salomão comete, está aí embaixo, verso 28. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Olha o que diz o versículo 28 do capítulo 10. E tiravam cavalos do Egito para Salomão. Olha de onde vinham os presentes de Salomão. Cavalos egípcios. Coisa de última geração. Se fosse hoje, irmão, seria o quê? O último carro. Naquela época, uma pessoa demonstrava o seu sua riqueza com cavalo, ouro, prata, bois, camelos, jumenta. Salomão só tinha cavalos de raça. Ele estava lá em Israel, em Canaã. Os cavalos deles vinham do Egito, coisa fina. Eram os melhores da época. Então, a Bíblia diz assim, olha, tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas, e os recebiam os mercadores do rei, cada manada por certo preço. Então ele comprava. Verso 29. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam todos os reis dos heteus, e para os reis da Síria. Irmãos, cavalos, multiplicava cavalos. Capítulo 11, irmãos, versículo 1. Olha o que diz. E Salomão amou também para si muitas. Oh, irmãos, aqui começa um grande problema de Salomão. Aqui tem um grande problema de Salomão. Olha, diz que se você quer conhecer uma pessoa, dá para ele carro, dá para ele poder, riqueza. Dê para ele poder, você vai saber quem é. Porque o poder é muito perigoso.
com o poder olha, o poder atrai milhares e milhares de coisas. Junto com o poder, vem outras milhares e milhares de coisas. Olha, com o poder vem o dinheiro, e nem sempre é um dinheiro honesto, é um dinheiro justo. Porque Deus não tem problema nenhum com dinheiro e com riqueza, desde que ele seja lícita aos seus olhos. Desde que o dinheiro seja ganhado honestamente. Desde que você batalhe, trabalhe para aquilo, não há problema nenhum. Qual é o grande problema? O grande problema é que juntamente com o dinheiro vem o quê? Vem o poder. E com o poder vem sempre a tendência do coração do ser humano se desviar. Se desviar de quê? Se desviar dos ideais. Se desviar daquilo pelo qual ele lutou, pagou o preço para ser, para conseguir, para construir. Olha, irmãos, é só você olhar, por exemplo, para o universo político. Quantos políticos se desviam? Quantos políticos se desviam? Ele lutava por ideal, até era bonito, era lindo, conquistou o povo. Quando ele chega lá do poder, ao invés de ele tomar conta do povo, lutar por justiça, batalhar pela verdade, o que o seu coração faz é o quê? É usar de subterfúgios para ir acumulando capital ilicitamente para si e para sua família. O poder corrompe. Muito poder corrompe mais ainda. Já dizia Lord Aitken, um autor inglês. O poder corrompe. Muito poder corrompe mais ainda, irmãos. Então, qual é o problema de Salomão? A fama, o dinheiro, o poder, a glória que ele tinha. Claro, bandeja muito forte para atrair para si milhares e milhares e milhares de damas. E sabe qual é o problema? Vamos ver na Bíblia. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Olha o que acontece. Capítulo 10 ainda. Capítulo 11, perdão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Esse é o problema. Mulheres estranhas. E isso, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidonitas e mulheres hetéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os deuses, os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Olha, justamente aquilo que Salomão sabia que não deveria ter, porque Deus havia proibido. Foi justamente essas mulheres que Salomão pegou para si. Mulheres estranhas. O problema dessas mulheres, irmãos, é que elas trouxeram deuses estranhos para dentro da nação. Trouxeram deuses estranhos para a nação. A poligamia nunca foi permitida para Deus. Ela até era tolerada. Deus até tolerava a poligamia no meio da nação de Israel. Vou repetir. A poligamia nunca foi aprovada por Deus. Mas Deus até tolerava a poligamia no meio da nação de Israel. Agora, trazer ainda para o centro da nação mulheres estranhas que adoravam outros deuses, irmãos, com isso o coração de Salomão se apartava cada vez mais da presença de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que, e a Bíblia está certa, a boca fala do que está cheio o coração. Você é aquilo que o teu coração, aquilo que está dentro do teu coração. Você é aquilo que está dentro do teu coração. Por isso que a Bíblia fala assim, que de tudo que você deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele provém as saídas da vida. Meu irmão, minha irmã, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, meu jovem.
a sua alma, minha irmã. Guarda o seu espírito, meu jovem. Não deixa ninguém invadir. Mais precioso que você tem, que é o seu coração, onde pode habitar o centro da vontade de Deus. Não deixe. Não deixa que gente estranha. Olha, irmãos, eu estive meditando nessa palavra esses dias e Deus começou a falar muito, mas muito ao meu coração. Está na hora de nós voltarmos o nosso coração para Deus. Voltar a nossa alma e o nosso espírito para Deus. Deus anseia por um novo começo. Deus anela por um novo concerto. Deus anela por um tempo diferente, por um tempo novo. Deus está desejoso de se encontrar com você. As tuas escolhas determinarão o futuro que você viverá. Não tem segredo para a vida. Se você escolher bem, você viverá bem. Se você escolher mal, você viverá mal. Agora, eu disse que a vida não é 2 mais 2 igual a 4. Você até pode escolher bem, não dá certo, mas não tem problema. Mas ainda assim, você escolheu o caminho certo. O caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho da verdade. Irmãos, Salomão divide a nação inteira em seus pecados, por causa das suas falhas. Tempos depois, todos esses pecados de Salomão subiram a alma e o coração de Deus, que Deus chegou para Salomão e disse assim: olha, Salomão, chega, basta. Eu vou tirar a nação, vou tirar o reino de ti e vou dar para o teu inimigo. O próprio Deus disse a Salomão: eu vou tirar o reino de ti e vou dar para o seu inimigo. Só que tinha uma coisa, isso doeu o coração de Deus, irmão, porque Salomão era rei não por causa de Salomão. Salomão era rei por causa de Davi, seu pai, por causa da fidelidade do seu pai. Então Deus disse para Salomão: olha, eu vou tirar o reino de você. Você tem muita sorte que eu não vou matar você por causa de Davi, meu servo. Eu não vou fulminar você, Salomão, por causa de Davi, meu servo. Mas olha, o reino te será tirado. O reino te será tirado. A nação será dividida. Não há muito tempo, irmãos, foi justamente isso que aconteceu. Israel se dividiu. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte com 2 tribos. Reino do sul com outras tribos. Irmãos, dali até hoje, Israel nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma nação. Salomão morre. Logo depois que Salomão morre, irmãos, acontece uma rebelião na nação. A nação se divide. Uma parte fica com Jeroboão, outra parte fica com Roboão. 2 reinos se levantam no meio da nação. Uma parte fica com Jeroboão, seu filho, e outra parte fica com Jeroboão, seu inimigo. Porque, irmãos, lembrem-se, as nossas escolhas. Sabe o que Deus requer de mim? O que Deus quer de mim? Puxa, quando eu olho para a história de... Irmãos, quando eu olho para a história de grandes homens da Bíblia, às vezes eu paro e falo... olho para dentro de mim. Por exemplo, veja como as escolhas sempre determinaram a direção, o caminho que os homens de Deus percorreram. No início, é tudo uma questão de escolha. Veja só que interessante. Lá no Éden, Adão teve que escolher entre comer ou não comer a fruta, obedecer ou não obedecer. Noé teve que obedecer a Deus. Teve que obedecer a Deus. E isso fez a diferença na sua vida. Adão teve que fazer escolhas entre seguir os deuses de seus pais ou obedecer a palavra
palavra de Deus, ou obedecer a Deus cujo seu coração ansiava, cujo seu coração já havia sido revelado a grandiosidade e a presença desse Deus maravilhoso. Tudo é uma questão de escolha. Ele teve que escolher entre sacrificar Isaac ou não sacrificar Isaac para o seu coração ser aprovado diante de Deus. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Moisés teve que obedecer em continuar a oferindo dos manjares do rei do Egito. Até poderia ser o rei do Egito. Afinal de contas, ele já era o segundo homem depois de Faraó no Egito. Mas chegou o momento que ele teve que fazer uma escolha entre continuar no Egito ou sair do Egito, ficar 40 anos no deserto, sendo preparado para voltar e ficar mais 40 anos conduzindo o povo de Israel durante a caminhada, a travessia no deserto. Tudo é uma questão de escolhas. Tudo é uma questão de escolhas. Saul, um jovem como eu e você, chamado para ser rei de Israel, Deus deu tudo para ele. Era só ele se manter no centro da vontade de Deus, obedecer a Deus, andar com Deus, buscar a Deus. Era só ele fazer isso. É tudo simples. Mas seu coração se desviou de Deus. Tudo é uma questão de escolhas. Davi, enquanto a nação está lá, prostrada, com medo, diante de um gigante, afrontando a nação inteira, um jovem pequenininho como é você, franzinho, magrinho, mas cheio da graça e do amor de Deus, ele escolhe, ele decide ir ao campo de batalha e desafiar Golias. Tudo é uma questão de escolha. Dali para frente, por causa de uma escolha, Davi nunca mais foi o mesmo. Davi nunca mais foi o mesmo. Foi o maior, o melhor, o mais espetacular rei de Israel que Israel já teve. Davi. Tudo é uma questão de escolha. Salomão teve tudo. Seu coração se afastou, sua alma se desviou, seu coração decidiu seguir a sua própria vontade, a vontade da sua própria carne, do seu próprio eu. Tudo é uma questão de escolha. E no Novo Testamento, que diria Jesus? Lembra de Jesus? Na oração sacerdotal, ele está ali angustiado, vai ser preso daqui a pouquinho. Ele se prostra ali naquele jardim, naquela noite angustiante, ele está orando: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele sabia, mas ele não desistiu. Ele sabia que logo em seguida seria preso. Ele sabia por tudo que ele deveria passar, mas ainda assim ele escolheu ser fiel ao seu chamado, à vontade do Pai. E ele foi até a cruz. O grande apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios que já existiu, versado na lei, como nunca nenhum outro discípulo de Jesus Cristo. Ele tem que fazer uma escolha entre seguir as tradições dos seus pais, seguir o farisaísmo, ser fariseu, se tornar sacerdote algum dia, quem sabe, ou então decidir andar por detrás dos ideais semeados, plantados por um jovem que morreu na cruz do Calvário aos 33 anos, mas que deixou um legado para a história da humanidade. Amai-vos uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Tudo, irmãos, é uma questão de escolha. Você está aqui numa igreja simples. Não somos a melhor igreja do mundo. Não somos a melhor igreja desse país, talvez. De Angola, não sei. Do Congo Sul, também não sei. Do Sul, nem sei. Mas Deus te deu o prazer e o privilégio de fazer parte dessa família. Você tem nas suas mãos o poder de decidir, de fazer uma escolha
entre ser fiel a essa igreja, a esse chamado, a esse propósito, ou então ser fiel ao seu coração e viver a sua vida de acordo com aquilo que tem que ser, da maneira como você pensa que tem que ser. Olha, irmãos, esses dias Deus me confrontou muito. Eu falei: Deus, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a jejuar, eu preciso colocar algumas coisas em ordem na minha casa, na minha vida, no meu coração. Tem hora que você tem que parar, meu jovem, você tem que decidir. Tem hora que você tem que fazer uma autoanálise. E você tem que definir e redefinir as tuas prioridades. Graças a Deus que nós estamos vivos, irmãos. Sabe o que significa, irmãos? Que é a oportunidade que Deus te está dando para que você possa fazer as escolhas certas. Porque uma hora você pode bater as caçuletas, como se diz. Acabou. Não tem mais. Já era. A oportunidade passou. Nunca mais voltará a oportunidade. Nunca mais. A hora é agora. O momento é agora. O dia se chama hoje. É o momento de você voltar para os braços de Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Se Deus tocou no teu coração, quer fazer um concerto, quer voltar outra vez aos pés da cruz, vem aqui à frente, por favor, e vamos orar. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Não importa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Vamos cantar. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, diga. Não temas. Cante para ele, diga. Que não olhes para trás. Segura, diga. Segura. Oh, aleluia. Aleluia. Diga mais uma vez, segura nas mãos de Deus. Diga bem forte. Segura. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Amém. E não olhes para trás, segura. Existem algumas fórmulas para você vencer na vida cristã. Conforme eu disse, não é 2 mais 2 igual a 4, porque não é fórmula pronta, acabada, não. Você vai apanhar muito. Você vai apanhar muito. A vida vai dar muita chicotada em você. A vida vai bater forte em você. Mas não temas. Não desista. Não volte para trás. Andar com Deus é caminho sem volta. Converteu, já era. O mundo já ficou para trás. O pecado já está lá atrás. A Bíblia fala que muitas vezes o pecado vai bater a porta do nosso coração, vai tentar, porque constantemente o pecado nos assedia. É verdade. Se cair, não tem problemas. Levante-se, erga a cabeça, lave o corpo. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Falhou? Não tem problemas. Não é um problema falhar. É problema continuar lá na falha, lá no pecado.
adormecer lá no pecado, fazer a tua tenda, a tua cama lá no pecado. Aí é que é o problema. Davi, depois que ele pecou com Batseba, meu amado irmão, ele nunca mais pecou no mesmo pecado. E Deus nunca, jamais falou no pecado de Batseba. Depois que Davi se arrependeu e consertou com Deus, Deus nunca, jamais tocou nesse assunto. Porque Deus o perdoou, porque Davi consertou, porque Davi fez diferente. Qual é o conselho que eu deixo para você aqui, meu jovem? Primeiro, volte para Deus. Volte para Deus. Olha, não dá para tentar caminhar se Deus não estiver na frente. Não dá, é loucura. Como vencer o diabo? Como vencer o mundo? Como vencer o meu eu? Se eu não estiver totalmente na dependência de Deus. Então eu preciso voltar o meu coração para Deus. Eu preciso me voltar para Deus. É isso que nós chamamos de conversão. Conversão é o ato de você se voltar para Deus. Converte seu coração para Deus. Segunda coisa, confesse o nome dele. Diga: só Jesus é Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é fiel, Ele não falha. Ele já fez tudo que tem que fazer por mim. Então volte o seu coração para... Confesse o nome de Jesus outra vez. Clame a Ele. Suplique. Abra mão do pecado. Converta-se do pecado. Tema a Deus. Arrependa-se. Suplique. Reconheça que você falhou. Reconhece que você pecou. Reconhece que você não tem sido fiel a Deus. E volte o seu coração para Deus. Aleluia. Feche teus olhos, quero orar por você. Pai querido, eu não sou maior do que ninguém, Jesus. Eu não sou maior do que ninguém. Eu me vejo como Paulo quando ele disse assim: eu sou o maior de todos os pecadores. Ah, Jesus, como nós carecemos da Tua graça, Senhor. Como nós carecemos da Tua misericórdia, Jesus. Como nós carecemos do Teu perdão, do Teu toque. Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, eu oro, Deus, e estendo as minhas mãos por cada jovem, por cada irmão, por cada irmã desta igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, entre novamente no coração deste irmão, entre novamente na alma deste irmão, Senhor. Aviva o seu coração, aviva a sua alma, Jesus. Aviva o seu espírito, ó Rei da Glória. Pai, dá-lhe novamente da tua salvação. Que o Senhor, com a tua graça, com a tua presença, com o teu amor, com o teu afago, com a tua glória, Pai, renove outra vez esse irmão. Ajude o Senhor. Dá-lhe capacidade de fazer as escolhas certas. Decidir quando precisa de ser decidido. Pai, dá-lhe um coração íntegro. Um coração autêntico. Que decida na hora certa. No momento certo. Ah, Senhor amado. Livra meu irmão do pecado. Da letargia, do mononergismo, Senhor. Pai querido, dá-lhe sonho. Pai, mesmo que nós estejamos a viver um momento de crise, não interessa, Senhor. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o Rei dos Reis. Ah, não há crise para ti, Senhor. Pode haver crise para os homens. Pode haver crise para nós, como eu estou falando. Mas não há crise para o Senhor.
Pai querido, em nome de Jesus, conforta o coração. Aleluia. Levanta os jovens aqui, Senhor, nesta igreja. Senhor, essa precisa de obreiros. Essa igreja precisa de evangelistas, presbíteros, cooperadoras, missionárias. Pai querido, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Jesus. Aviva-nos, ó Senhor. Renova-nos, ó Espírito Santo. Ah, Deus. Obrigado. Obrigado. Amém? Uma coisa para você, meu jovem. Eu tenho 36 anos. E como eu estava assim, mais jovem como você, 20, 21, 22, 23, meu coração era de me formar, ser um profissional, ir para o seminário e tudo mais. Era um sonho. E eu lutei muito, batalhei muito, paguei um preço muito alto para poder conseguir isso. Mas sabe, isso não me define como pessoa. Isso não me define como ser. Porque o que eu quero mesmo no meu coração, e eu já cheguei a essa conclusão, que não dá. O que eu quero mesmo é apenas ser um servo de Deus. Que a minha alma e meu coração anela é apenas e tão somente ser um servo de Deus. O conselho que eu deixo para você, meu jovem, se você for estudar, pense, eu estou estudando para quê? Ter um emprego, eu quero estar então, se eu for por favor, escolha viver os sonhos de Deus para a sua. Quando você Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quais são os teus sonhos para a minha vida? O que que o Senhor quer de mim? Revela-me o teu desejo. E que a minha vontade, ela se conecte com a tua vontade. Olha, eu posso te dizer uma coisa, só assim tudo vai fazer sentido. Só assim tudo vai fazer sentido. Só assim tudo vai fazer sentido. A pior coisa que você, meu jovem, na vida, você sentir plantado dentro do seu coração, é a maior frustração que você vai viver. Então, para evitar isso, para corrigir isso, para antecipar isso, corrija isso da melhor maneira possível, orando assim. Qual é o teu sonho, Deus, para a minha vida? Não é a minha vontade, não é o meu sonho, não é o meu desejo, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer para mim, é o que o Senhor deseja para mim. E me ajuda, me dê coragem, me dê fé, me dê graça, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu ainda estou buscando isso na minha vida, irmãos. Confesso para vocês. Ainda oro e pergunto para Deus, Senhor. Às vezes eu ouço o Espírito Santo falando claramente: é por aqui, meu filho, é por aqui mesmo. É
no caminho. Às vezes a estrada é espinhosa demais. Meu pai falou, Deus, é por aqui. Aí o meu